entrar pro livro dos recordes. Mas isso eu ouvi do Vic Vanilla. A teoria do Alan é que o Chico Xavier previu as balas lunares, não é isso? Isso. E junto com a Terceira Guerra Mundial também, que realmente pode acontecer, né? Com essa porra aí. Tá O tudo Trump, perto, né? Tá tudo perto, é. Então, sei lá, tipo assim, eu acho que se ele realmente teve uma visão, foi daqui, tipo, uns 20, 30 anos, tá ligado? A gente ainda vai estar vindo pra ver essa porra. O Daniel Mastral fala que a agenda é 2030, né? Que começou em 2023 e vai até 2030 no máximo. E daí em 2030 vai pipocar tudo. Vai pipocar tudo. Eu acho que até 2030 eles têm alguma coisa lá na Lua, assim, já, mano. Temos 4 anos aí. E a NASA tá acelerando essa porra, mano. O Elon Musk não tava prometendo em 2018, lá que em 2025 a gente ia estar em Marte, velho? O que aconteceu? O Elon Musk. Não, o Elon Musk não deu conta de desenvolver o foguete dele. Essa é a verdade, mano. Ele teve mais problemas do que ele poderia imaginar, né? Técnicos ali. Tanto que a nave dele lá tá em teste agora, que tá melhorando, né? O bagulho, né? Eles estão conseguindo, pelo menos, reentrar sem explodir aquela merda. Agora ninguém morre. Mas a nave danifica, né? Esse é o problemão. Igual nos Simpsons lá, zero dias sem acontecimentos fatais. 0 dias sem acontecimentos fatais. Seu recorde é 0 dias. O Elon Musk que matava o macaco a rodo, né? Segundo o neurocientista lá, esqueci o nome dele, eu acho que é Nicodemos, Nicodelis. Aquele velhinho lá que foi no Flow lá. Ele fala que o Neuralink matou mais macaco do que a AIDS, né? Que isso? Mas de onde os caras tiram esses dados, mano, do cu, velho? Não, é porque eu acho que é público, né? Tipo, você não pode experimentar sem você relatar o estado ali do animal, que senão dá crueldade, mal pra... Não, mas, porra, os caras estavam conectando uma máquina no cérebro. Já pensou? Dá uma fuga de tensão, lá vai 5 volts pro cérebro do macaco, você frita o bagulho, já era, acabou, mano. Imagina quantos eles não tinham tentado. Matou mais macaco que o Cláudio Castro no morro. Velho, matou mais macaco que o Cláudio Castro. Quem que é Cláudio Castro? É o governador do Rio, velho. Não, é o prefeito do Rio ou o governador? É o governador. Governador. É dele que surgiu aquele meme lá, o Cláudio, seu desgraçado! É do ator lá, mano. Porra. Caralho. Eu falo, não vai ser preso por causa dessa porra desse podcast. Essa porra. Bastou minha. Não, eu acho que já deu pelo menos uns 10 minutos, né? Pra gente já tá falando bosta. Deu. Qual que era outra conspiração? Porra, tem a do Doutor de Varginha, né, mano? Não. Você tá aí rodando os assuntos? Essa carta do Albert Pike eu achei pica. Você quer que eu comente então com ele? Quer que eu vou pra ela? Dá um... Vou ler aqui a carta, gente. Ó, pra dar um contexto para as pessoas que nos assistem, é uma carta entre um maçom e outro. E essa carta foi escrita supostamente em 1871. E ela estava, isso não é supostamente, isso é fato, ela estava exposta em um museu, eu não sei se em Londres, eu acho, que até nos anos 80, mais ou menos. Então, as previsões que serão feitas, as duas primeiras, que eles estão basicamente planejando, esses dois maçons estão planejando a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. Como a carta estava exposta no Museu de Londres até nos anos 80, eles terem previsto, entre aspas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pode não parecer tão surpreendente, se você não levar em conta quando a carta foi escrita. Você pode pensar, foi escrito depois. Mas o cenário que eles descrevem para a Terceira Guerra Mundial é bem parecido com o cenário que a gente está atualmente. Então, sabendo que essa carta existe pelo menos desde 1980, que é quando estava exposta lá no museu, já é bizarro, né? Porque ela faz uma leitura perfeita do cenário atual, né? Pelo menos ali no Oriente Médio, etc.
Eu vou ler aqui, gurizada. Doideira. Tá, peraí. Aqui eles estão falando sobre Albert Pike, né? Ele nasceu em 29 de dezembro de 1809 e morreu em 2 de abril de 1891. Foi um soldado, advogado, escritor e maçom de 33º grau, tendo sido eleito para cargo grande comandante soberano do rito escocês em 1859, no qual permaneceu 32 anos, foi ainda membro da sociedade secreta Ku Klux Klan. Então estamos falando de boa gente, né? Estamos falando de boa gente. Isso aí foi o plot, velho. Não tinha visto essa parte. E é uma carta do Pike para o Giuseppe Mazzini. Giuseppe, que nasceu em 22 de junho de 1805, morreu em 10 de março de 1872. Filósofo, político e maçom italiano. Pertenceu ainda à Sociedade Secreta e Revolucionária Carbonari. É considerado sucessor de Adam Weishaupt. Eu acho que é isso. Não sabe pronunciar o nome do filho da puta. Mas em carta, o Albert Pike fala pro Giuseppe Mazzini o seguinte. Peraí. Blá, blá, blá. Essa parte... Posição... Aqui, ó. A Primeira Guerra Mundial deve decorrer de forma a permitir que os Illuminates derrubem o poder dos cesares da Rússia. E garantir que esse país se torne um bastião do comunismo ateísta. E as divergências causadas pelos agentes Illuminates entre a Alemanha e a Inglaterra serão usadas para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será criado e usado de forma a destruir outros governos e ainda para enfraquecer as religiões. Ou seja, segundo essa carta, o comunismo é uma criação dos maçons, os maçônicos que criaram o comunismo. Vamos ver. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada por forma a tirar vantagem das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Essa guerra tem de surgir de forma com que o nazismo seja destruído e o sionismo político se torne forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional tem de se tornar forte. Peraí, o foda que eu tô lendo no celular aqui, tem que dar zoom, tirar zoom. Nazismo destruído e sionismo político se torna forte o suficiente para instituir um Estado soberano. Foi meio que o contrário, né? Mas O quê? foi meio que o contrário, né? Não, o que ele tá falando aqui é que a guerra deve ocorrer de forma que, entende? Então, tipo, durante a guerra, os nazistas oprimiram os judeus. Após a guerra, eles ganharam o país. Então, deu certo, né? Aconteceu exatamente o que eles queriam. Que se tornou forte o suficiente para ter um país soberano. Peraí, onde que eu parei mesmo? Durante a Segunda Guerra, o comunismo internacional... Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional tem de se tornar forte o suficiente de forma a contrabalancear a cristandade, ou seja, o comunismo se tornar um movimento tão grande mundialmente que bata de frente com o próprio cristianismo, o qual deverá ser então refreado e contido em xeque até o momento que nós voltaremos a necessitar dele para o derradeiro cataclisma social. Vocês perceberam um estouro de pessoas de extrema direita, cristãos, etc., nos últimos anos? Eu percebo que a nossa sociedade, geração Z, está pendendo muito para a direita. É o que ele está falando aqui, ó. Não, mas ainda está na Segunda Guerra, cara, calma aí. A Terceira Guerra, aí ele ainda está na Segunda Guerra. Olha da Terceira. E são os resultados da Segunda Guerra. Você ainda não entendeu, Nenel. O que ele está falando é o que a Segunda Guerra deve causar, entendeu? Então a gente está nos resultados da Segunda Guerra, a gente está no pós-guerra, entendeu? É o que ele está falando, que o comunismo deve se fortalecer o suficiente para bater de frente com a cristandade. Então ela deve ser refreada nesse momento. Após esse momento, eles vão necessitar dos cristãos, até o momento que nós voltaremos a necessitar dele, para o derradeiro cataclisma social, ou seja, eles vão fazer o mundo guinar de volta para o cristianismo antes do derradeiro cataclisma social, ou seja, antes da Terceira Guerra Mundial. Entendeu? Sim.
A terceira, aí agora eles falando sobre a terceira, é aí que vem. A Terceira Guerra Mundial tem de ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Esta guerra tem de ser conduzida de forma com que o Islã, o mundo árabe e muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Entretanto, as outras nações, mais uma vez... Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, serão constrangidas a lutar até o ponto de... porra, vai tomando, eu tenho que tirar zoom e pôr zoom dessa porra. Até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica, caralho. Basicamente, eles estão falando que tipo, eles vão desgastar a moral, o país, economicamente, né, o Estado de Israel e o mundo árabe. Tudo isso ao mesmo tempo, é o que a gente vê, né? Tipo, de ambos os lados, a direita olhando pro mundo árabe e resumindo a Hamas, né? A gente tem um preconceito com o muçulmano, e talvez seja válido, mas com Israel também, do outro lado, a gente tem esse preconceito moral e eles estão gastando muito dinheiro nessas guerras, etc. Então a gente está vendo um desgaste, assim como eles estão falando, uma exaustão física, moral, espiritual e econômica. Nós iremos, então, libertar os niilistas e os ateus. Então iremos provocar um formidável cataclismo social, em que todo o seu horror mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, a origem de selvageria e agitação sangrenta. Então, por todo lado, os cidadãos obrigados a se defender eles próprios contra as minorias revolucionárias, irão exterminar esses destruidores da civilização. E a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão, a partir desse momento, sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração, irão receber a doutrina do anticristo. Basicamente, isso que o texto diz. Irão receber continua. Irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Não é nem a doutrina do anticristo, é a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Traduzido finalmente aos olhos do público. Esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Eis o texto original em inglês. Aí eles colocam o mesmo texto, só que em inglês. Né? E é isso, gurizada. O que vocês acham sobre isso? Brutal. É o quê? Brutal, mano. Pior que essa porra faz. Pra caralho, né? Pra caralho. O pior é eles falando, tipo, essa carta tá exposta desde 1980, né? Pelo menos desde isso ela existe. E eles falando sobre, no final, né, na Terceira Guerra Mundial, eles falando sobre minorias revolucionárias, né? Como que em 1980 os caras iam estar falando sobre minorias revolucionárias? Tipo, porra, os Black Panther estavam levando porrada, bicho. A descrição dele é totalmente compatível com a guerra de Israel e Palestina, né? Sim, 100%. A guerra teve uma de forma que o Islã e o Estado e o sionismo político se destruam mutuamente. Exatamente. E desgastar moralmente, né? Tipo, a gente vê nesse mundo polarizado e os caralho, que é o que eles mesmos falaram, que é resgatar esses valores mais conservadores, os caras resgatar a cristandade, que a gente vê o mundo ocidental pelo menos dando uma guinada para a extrema-direita, a gente vê ao mesmo tempo eles odiando muçulmanos e odiando judeus, né? Então, tipo, vai desgastando moralmente. Que porra é cataclismo social? Eu até agora não entendi da porra. Olha, o mínimo conhecimento português que eu tenho, eu acho que cataclismo é uma merda grande. Ai, que isso. Cataclismo. Qual é o significado? Vamos perguntar ao Google, né? O famoso pai dos burros. Significado de cataclismo. Cataclismo é tipo uma catástrofe, né? É o que eu imaginei. De cataclismo. Nihilistas e os ateus, então. É um desastre mesmo. Essa porra ela tá alinhada.
Essa porra, ela tá alinhada até com previsão bíblica, né? De apocalipse, essas porra, né? Não, e Se ele for, tem um problema. se for fazer. Aí o problema do mundo é o ateísmo, né? Nossa, que barulho é Pelo esse? jeito, pelo jeito não, porque no final eles vão eliminar até o ateísmo. Vocês viram ali, né? Eliminar a cristandade e o ateísmo junto. Os dois na cajadada. O Serjão tá fudido. Complicado isso aí da cara. Tem que acreditar, né, cara? O Sérgio vai adorar o capeta no final, você viu? Eles vão exterminar. Não, ele vai adorar o capeta e vai acreditar em alienígena, né? Não vai sobrar nada, né? O beta aí. Vai ter as duas coisas jogadas na cara dele, né? Um Grey e o capeta. Porra. Ele vendo o OVNI no céu. Ele, complicado, né, cara? Bafomé, né, cara? Complicado isso aí, né, cara? Isso aí é Bafomé lá. Tá perseguindo ali, ó. Né? Azazel, né, cara? Porra. Quem que vai ser o próximo aí? Vocês querem comentar mais sobre a carta? Não, essa é foda. Essa aí é pedrada, mano. Pô, cara, Previsão bíblica falava realmente sobre um reino de Satanás na Terra, né, por 1000 anos, tem essas porra tudo lá, né? Não explicitamente, né, mas interpretações que você tira dali, né? E os caras escreveram essa porra há 120, 140 anos atrás. Se eu pegar a época que essa carta foi escrita, tipo, o termo nazismo, o termo comunismo, nada disso existia, bicho. Não, isso existiu. Claro que existiu. Não, 1871, o nazismo e o comunismo? Não acho que não existiu. Quando que foi a Revolução Russa lá? Que começou essa porra? Não, tipo, eles começaram a colocar em prática no século XX, mas as ideias já existiam. A queda dos czares não é a Revolução Russa que eles falam? Cara, mas a teoria marxista... Não, eles estão falando antes da Revolução Russa, eles estão decidindo a Revolução Russa nessa carta. A teoria marxista, ela já existia, assim, né? Marx é de quando? 1800 e alguma coisa também, mais ou menos na mesma época, né? Tipo, não tinha poder, né? Tipo, os marxistas não eram nada, né? Era o mendigo lá, fedendo a CC, já naquela época. Acho que ninguém gostava de comunista ainda, já, né? Voltaram a ser, né? Voltaram às origens. Nunca deixaram de ser, né? A não ser a Revolução Russa lá, que os caras botavam pra fuder mesmo. Se vê hoje, além de fedido, é viado ainda, porra. Vamos dar a nota. Esquecemos de dar a nota para a primeira lá. A do Chico Xavier, como o meu queridíssimo Vic Vanilla vai contra, eu vou ser contra o Chico Xavier também. Eu vou dar uma nota 7,5. 7,5 pra ela. Eu vou dar um 7 ali, porque eu acho que foi cagada também. Mas eu lembrei na hora, que caralho. E se, né? Vai que. Qual é a nota que o Rio de Janeiro, representado em pessoa, dá para a teoria do Chico Xavier ter previsto as bases lunares? Cara, eu meio que nem prestei atenção direito, eu tentei prestar atenção. O melhor podcast do Brasil. Eu vou dar nota 8. Por quê? Foda-se. 8 aí, mano. Só segue. O nome do cara é Chico, velho. O nome do cara é Chico. O cara é Chico, porra. Vai se fuder. Ele tremia a mãozinha e escrevia a carta, tudo torto. Pô, pelo menos ele não cobrava, né? Era um mentiroso que não cobrava mentira. Mas tinha algumas previsões dele que batiam, né? Tipo, antes de morrer, ele falou que no dia da morte dele o Brasil ia estar em festa. Ele acertou muita coisa, É por isso que eu acredito no nosso Vic Baunilha, que ele é um Psyops, que ele era patrocinado pelo Mossad, por esses caras. O fato do Vic Vanilla tá falando, né, já não tem muita credibilidade, né? Já descredibiliza, né? Não, mas tipo, como é que o cristão vê o Chico Xavier? É um herege, né? Mentiroso, caralho. O herege, né? O espírita, né? Não, mentiroso não exatamente, né? Porque ele fazia umas previsões, pelo menos eu acho que... Não, mentiroso sobre o olhar cristão, né? Se o cara tá pregando ali, ele é mentiroso, né? Pro cristão. Tá de charlatanismo ali, né? É um charlatão ali. Ou se não, tem gente que acredita que o cara realmente fazia aquilo ali, que não era charlatanismo, mas era demônio, né? O cara tava sendo... Tem essa também, né?
Na verdade, ele até podia estar psicografando uma carta ali, mas não era a pessoa que ele dizia estar fazendo, né? Uhum. Isso aí acontece a mesma coisa que aquela galera que fica brincando daquele bagulho. Oídia, né? Tabuleiro aí. Isso, essas porra aí, que na verdade não é a pessoa que você tá falando ali, né? É tudo capeta que tá em volta. Só espera alguém ligar o telefone pro outro mundo. Alô? Imagina que no além tem um telefone público. O primeiro espírito que apareceu que te responde. Os caras tá passando ali e começam a tocar. Cai num ramal aleatório lá, tá ligado? Foda-se. Do nada, fantasma de Maomé, me perdoe, eu menti. Jesus tá falando a verdade. Em árabe, tá ligado? Tem sobre 11 de setembro. Eu atender o telefone. O 11 de setembro. Você manja de 11 de setembro? Tem várias, né? Tem o dono do World Trade Center que no dia ele deu duas versões, né? A primeira ele falou que não, eu tava em casa. Aí primeiro ele falou que foi no dentista, e aí ele ficou em casa, depois ele falou que foi para um outro exame lá. Ele deu umas duas versões. E tem o bagulho do seguro também do prédio, né? Um bagulho do seguro lá. O queridíssimo Brandon Rackon, participante do nosso podcast, acabou de nos avisar que ele faltou por algo muito importante. Ele tava jogando, segundo ele. Não viu o zap. Não viu. Esse negócio do 11 de setembro, eu vi uma imagem lá que dizem que não tinha um judeu lá, né? Não tinha um... Eram várias pessoas que tinham um judeu. De 2.000 pessoas, né, viado? Tinha papo de 2.000 pessoas, né? E não tinha um judeu, hein? Mas para além disso, esse bagulho de acontecimentos extraordinários que coincidentemente a pessoa mais importante não tava, se repete ao longo da história da humanidade, né? O Titanic aconteceu a mesma coisa, não foi? O cara que financiou, ele faltou porque eu acho que deu um problema na passagem dele, um negócio assim. Ele fez o Titanic, na inauguração ele não tava. O bagulho da passagem, mas sendo que o cara provavelmente era um convidado ali, nem precisava disso, né? Estranho. Ele que fez o bagulho, né, Ju? Você não vai na inauguração do maior barco do mundo que é seu. Que desgraça mesmo, velho. Teve aquela mulher também, acho que ela era uma enfermeira, né? Que ela ela sobreviveu ao naufrágio do Titanic. E aí depois ela tava num outro, só que era um navio militar, né? Que ela tava lá e o bagulho foi afundado também. E ela sobreviveu aos dois. O Titanic teve quantos sobreviventes? Teve bastante, uma galera saiu, né? Só que o problema é que ele tinha aquele esquema dos bots, né? Senão era pra ser ainda mais. Ele não tinha bot suficiente, né? É engraçado, né? Puta que pariu, como que os filhos da puta afundaram pra um iceberg? É um bagulho parado, velho, no meio do mar, mano. Tipo, existe mar, é um mar enorme, e tem um ponto onde tem uma porra de um gelo. Onde tem gigante. É foda porque ele não fica fixo, né? Tipo, e naquela época acho que não tinha sonar, essas porra pra detectar, né? E tinha outro fator. Ele flutuou, ele pode estar em qualquer lugar, mano. E tava à noite, né? Quando os caras perceberam, já tava em cima, não conseguiu desviar. E outro agravante era o problema na construção dos navios da época, né? Que ele não tinha. Era a liga metálica, né? Ele não tinha níquel, que nem tem hoje, né? Então, tipo assim, o metal ele meio que quebrava, assim, na hora que chegava no limite da resistência mecânica dele, ele rasgava e foda-se, né? Ele não se deformava ali, mas sem romper, né? Ainda mais o frio e tal, a temperatura lá embaixo. Mas a gente botou outros assuntos aí e a gente nem ouviu a teoria, né? Lê a teoria aí, ô Nenel. Tava lendo, eu acho que foi que o Alan tava falando. Suspeita de negociações com informação privilegiada. Pouco antes do 11 de setembro, havia uma quantidade extraordinária de opções de venda colocadas no mercado de ações da United Airlines e American Airlines. As autoridades acreditavam, e alguns teóricos que
de conspiração continua a manter que traders com informação privilegiada podem ter sabido com antecedência dos acontecimentos de 11 de setembro, colocando Bicho, suas apostas em conformidade. o bagulho do 11 de setembro, talvez não é nem que eu não sei qual que é a teoria do Alan, né? Não falou, mas que é que o próprio governo fez o 11 de setembro acontecer, é isso? Não, a que eu tenho é que, tipo assim, tinha realmente pessoas com informação privilegiada. Tanto que teve o cara que era o dono do World Trade Center, né? Que ele não foi no dia. Teve as duas versões dele lá. O cara gagueja toda vez que tem que explicar essa porra que alguém pergunta. Mas E tem isso daí, aí, né? Que eu acho mais improvável. Isso daí não é teoria. Isso aí é fato. Isso aí, Não, o que é teoria. Não, então, é que a teoria é de que os caras tinham informação. Não, mas isso aí, exatamente, que eles tinham informação privilegiada, isso é fato. Tipo, o próprio governo já assumiu que o 11 de setembro aconteceu por negligência dele. Que, tipo, já tinham sido avisados. Eles avisaram, tipo, vai acontecer um ataque aí e é isso, mano. Antes, eu acho que uns 2 ou 3 dias antes, prenderam um dos participantes do 11 de setembro e tinham provas lá que o cara fazia parte de uma cédula terrorista e os caralho. Então, tipo, o 11 de setembro, isso aí você pode, qualquer um pode pesquisar. Tipo, os Estados Unidos já sabia sobre o 11 de setembro. Vai mostrar lá, existem N documentos mostrando que sim, os Estados Unidos sabia que ia acontecer. A teoria da conspiração é que o próprio Estados Unidos causou isso. Mas se eles sabiam que ia acontecer, isso é fato. Eles sabiam, eles não fizeram nada. Todo mundo ali sabia que aquilo ali ia acontecer. Uma análise sobre a possibilidade de negociações de informação privilegiada em 11 de setembro conclui que uma medida anormal de volume de vendas também foi examinada e vista estar em níveis anormalmente elevados nos dias que antecederam os ataques. Consequentemente, o trabalho conclui que há evidência de atividade incomum de mercado de opções nos dias em que antecederam o 11 de setembro, que é consistente com os investidores negociando com conhecimento Aqui, prévio ó. dos ataques. Só, isso, ó, pra vocês verem como não é teoria da conspiração isso. Só perguntem pro Google mesmo. Os EUAs foram avisados sobre o 11 de setembro? Sim, o governo dos Estados Unidos recebeu diversos alertas de inteligência antes dos ataques de 11 de setembro. Em 2000, indicando que a Al-Qaeda planejava ações terroristas, incluindo o sequestro de aviões. No entanto, os relatórios eram gerais e não detalhavam o modo como isso aconteceria, tá ligado? Mas alertas prévios, meses antes, tiveram, tá ligado? O presidente George Bush foi alertado sobre intenções de sequestro, do sequestro. Um agente do FBI relatou ter tentado alertar sobre o risco, mas foi impedido por superiores. A inteligência falhou em prever o uso de aviões como mísseis contra alvos específicos, que era, tipo, algo... tipo, quem que não previu isso, tá ligado? Óbvio que uma hora ou outra queria sequestrar um avião. Os sinais de alerta que a própria Al-Qaeda tinha dado, tá ligado? Demonstrou interesse em atacar a aeronave anteriormente, em fazer exatamente o que eles fizeram, tá ligado? Tipo, antes disso, podem pesquisar no canal Dossiê do Felipe, ele falando sobre o 11 de setembro. Antes disso, prenderam alguns dos participantes. E estavam lá, tipo, tinham provas que eles estavam planejando fazer isso. E ninguém fez nada. Porque aí provavelmente os caras até do próprio governo tinha ação lá pra vender, mano. Com certeza. E querendo ou não, isso justificou muita coisa, né? Os Estados Unidos queriam foder um pouco os islâmicos. Aí você tem um ataque terrorista dessa magnitude, ajuda pra caralho. Porque aí depois começou a caça às bruxas, né? Ali. Deixa a bruxa fazer a macumba pra depois nós queimar ela na fogueira. Porque depois o próprio Bush, né, teve aquela reunião de emergência que ele fez uma coletiva de imprensa lá, os caras pesou a mão no Oriente Médio lá, mano. Nos dias que antecederam a 11 de setembro, 2 companhias aéreas viram um aumento em suas taxas de posição de venda de suas ações. Essas 2 companhias foram United Airlines e American Airlines. As 2 companhias aéreas foram sequestradas no 11 de setembro. Os caras venderam antes porque quando acontecesse tudo, né, a ação ia lá pro caralho, ia cair tudo, né? Provavelmente os caras venderam antes de acontecer, pegaram a grana, e depois que rolou e baixou tudo, eles compraram de novo. Porque essas empresas não acabam assim, né? Depois volta e tal. E o 11 de setembro ele também foi inspirado naquele caso brasileiro, né? Do maluco lá que queria tacar o avião
Acho que era no 86. Planalto, né? Sei lá. Ele queria atacar no acho que era no Congresso lá, né? No Congresso. Isso. Aí, eu não sei, eu não lembro se renderam ele ou se. Não, renderam ele, pousou o avião, tudo, né? Mas os caras já sabiam, em pleno voo já, né, e tal. Tinha até caça acompanhando, os caras iam derrubar aquela Só porra. teve a ideia genial de roubar um avião, né? Inclusive, quando eles pegaram a galera lá do 11 de setembro, né? Inclusive, acho que até o Osama e tal, né? Depois, eles acharam documentos desse caso, Eles pegaram Nenhuma outra companhia aérea viu anomalias em suas ações nos dias que antecederam os ataques. Não, fora isso, tem o Rubão, né? O Rubão é outra fonte boa, Vic Vanille e Rubão. Mas o Rubão ele falando lá no podcast, eu vejo o sentido que ele fala. Ele diz que mesmo se fosse um piloto treinado, que não era o caso, né? Era um muçulmano maluco, seria impossível encontrar as torres gêmeas. Seria impossível você sair assim, você pegar o avião no ar e falar, vou para as torres gêmeas e achar, tá ligado? E acertar. Tipo, o cubico é literalmente a cabine ali do piloto, não tem tanta visão assim pra você saber pra onde você tá indo, tá ligado? Porra, como que os caras acharam, né? Mas os caras sabiam já onde eles estavam, né? Os caras tinham uma instrução ali. É que você não faz. O voo, a janela é pequena, né? Mas no visual você não ia ver mesmo. Mas eles sabiam onde eles estavam e só manejaram o avião, né? Mas até o voo era planejado, eu acho, né? Por exemplo, eles provavelmente pegaram algum que era só fazer um desvio e ir na direção, né? Mas é bem difícil. Aí o que ele fala também é que no ataque do 11 de setembro eles atacaram o Pentágono também, né? Aí a forma que eles atacaram o Pentágono é bem estranha, né? Porque os caras pousaram antes de atacar o Pentágono, né? Tipo, em vez de eles ir em cima do Pentágono, eles desceram, meio que aterrissaram assim, foram de baixo, meio que bateram de frente. Tá ligado? Tipo, de uma forma nada a ver. Nesse daí, se eu não me engano, os passageiros meio que renderam lá os caras e. Só que esse avião ele caiu, só que em outro lugar, né? Ele não caiu. Ele caiu longe do Pentágono, né? Então o Rubão tá mentindo pra caralho. Então. Mete o louco. Eu sabia que eu não podia confiar em velho gordo. Se eu não me engano, eles pegaram a caixa preta desse avião aí, eles viram, né? O cara ia mesmo jogar lá, mas aí os próprios passageiros lá falaram assim, tamo fudido mesmo, vamos dar um fim nessa porra aqui, tirar esses caras daí e tentar a sorte. Aí, só que deu ruim. Ou deu bom, né? Sei lá, também, evitaram ali, né? Pra teoria do 11 de setembro, vamos dar as notas? Vocês querem falar mais? Essa é 9. Pra mim é 10, pô, 10 de 10. Pra mim é selo de verdade irrefutável do conspiração, ligado? Teoria da Força Aérea Parada. Deixa eu ver essa porra. Não, pera aí, dá sua nota aí primeiro, Emanuel. Não, pra mim é 10, foda-se. Verdade absoluta, vamos ver. E a sua nota, a sua própria teoria. 9, né? Eu tinha falado já 9. 9, por que 9? Mas parece 11 de setembro, você tá falando? É do 11 de setembro. 9 porque sim, foda-se. Não sei que nota eu pensei. Verdade semi-absoluta. Ainda é questionável. Eu nunca ponho minha mão no fogo. Aí, o Daniel, qual que é a sua? Quê? Quais são as suas teorias? Apresente elas para nós. Não, eu não tenho teoria da conspiração, porra. Não, que isso, bicho. Não, que isso. Vai ter que inventar aí, bicho. Você mandou lá os temas lá, você vai ter que tirar do cu agora. A que eu trouxe foi do 11 de setembro. Essa do 11 de setembro tem outra também que eu esqueci de falar, mano. Que é aquela que falam que
o prédio já tava com um monte de bomba pra detonar quando o avião batesse já, tá ligado? Eu lembro que teve uma época que soltaram até uns vídeos, né? Que antes do avião tocar, já tinha umas janelas estourando, né? Então, e fora que se você vê os vídeos de baixo, o bagulho explode de dentro pra fora mesmo. Né? De dentro pra fora. E fora isso, nunca mais aconteceu na história da humanidade. Que não foi só as duas torres que caíram, caiu um terceiro prédio lá. E só foi com o impacto desse daí, né? Porque não teve avião nenhum que acertou, nem nada. O prédio simplesmente implodiu. Ele desabou, tá ligado? Como se fosse a demolição mesmo. E nada, eles falam que foi um incêndio, né? O incêndio derrubou o prédio. Mas isso nunca aconteceu, né? Na história da humanidade, só com esse prédio em específico. Não, olha esse texto aí. É que alguém precisava muito do dinheiro do seguro. Exatamente. O cara pensou, pô, vocês vão destruir esses dois prédios aí, deixa eu ver aí também. Teoria da Força Aérea Parada. Uma afirmação comum entre os teóricos da profissão é que o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano emitiu uma posição para baixar ou deliberadamente atrasar a saída dos pilotos para permitir que os aviões sequestrados pudessem atingir seus objetivos sem interferência. Isso é outro bagulho muito escuro. Porque pensa, no caso do Brasil, o Brasil conseguiu interceptar aquele voo lá que o cara tinha sequestrado e ia bater se o cara não se rendesse lá, tá ligado? E eu acho, sinceramente, eu não acho que eles tinham, que nem se falou, que eles estavam preparados pra achar o prédio. Eu acho que eles não tinham preparação, bicho. Sei lá, tipo, preparação que eles tinham era a preparação de quem tá na caverna, né? Igual o Bin Laden tava, né? Pior que não deve ser difícil, mano. Sinceramente, não deve ser difícil mover o avião, tá ligado? Pra direção. Pilotar, eu concordo, só que o foda é você achar o prédio, velho. Porque acha deles ali não. Sei não, lá. acha. Flying Simulator, se eu soltar um controle de Xbox na sua mão, vai no Flying Simulator e acha as torres gêmeas. Onde era, né? Eu acho, mano. Se eu souber de onde eu tô decolando, eu acho. É fácil. Porque no avião, tipo assim, ele tem direção, ele tem uma porra. No Flying Simulator você vai ter um mapa, você não pode usar um mapa. Você tem o painel de instrumento lá também funcional, entendeu? Dá pra achar. Mas no painel acho que não mostra, né? Ou mostra cidades, tudo, o bagulho. Acho que é só a rota, não é? Não, a rota, mas o cara sabe, né, porra? Ele não vai entrar no avião sem saber de onde tá saindo, né? E pra onde tá indo. Ele vai pegar no voo em determinado momento, deve ser até cronometrado, mano. Tipo, ó, com 30 minutos de voo você anuncia, sequestra o bagulho e já era. E aí, sei lá, move tantos graus aí na direção lá e foda-se, assim. Os caras devem ter treinado antes, com certeza. Já sabiam. Porque era tráfego, era voo doméstico, né? Então, é uma rota que ela é feita quase todo dia, assim, lá em Nova York, sei lá onde e tal. Então, os caras já sabiam, com certeza sabiam. Isso se não tiver dedo da própria CIA, né? Porque foi a CIA que treinou o Bin Laden, né? Tem essa também, né? Você sabia. A minha teoria é essa, bicho. A minha teoria é essa. A minha teoria é de que os próprios Estados Unidos da América fez o 11 de setembro acontecer pra banhar de sangue mesmo no próprio país e oferecer a alma de todo mundo ali pra Bafomé. A teoria aí, eu acho que eu ouvi do Daniel Mastral. E foi uma porra dela. O Daniel Mastral com certeza corrobora com isso. Eu tenho certeza absoluta. Essa daí também tem aquela que os caras falam que a fumaça do prédio ela faz a cara de um demônio, né? Uma hora, tem essa porra aí. O demônio lá do Crowley, que o Crowley desenhou lá, aquele cabeçudo, que parece do Mágico de Oz também, que o Mágico de Oz tem a mesma cara lá, daquela porra. Esse aí é bizarro mesmo. Uou, cara, doideira. E é sempre com fumaça, né? E os eventos de UFO, o Rony Vernet lá que você me falou, que você me apresentou, ele fala que os ETs são demônios, né? E ele fala sempre dessa fumaça, que tem uma fumaça em volta, que não sei o quê. É uma névoa, né? A puta gosta da fumacinha. E o cheiro de enxofre, né?
tivesse relato de cheiro de enxofre também no 11 de setembro, porra, não pode bater o martelo que já não é mais conspiração, mano. Ali acabou. Mas vai saber também, né, se não teve. É brutal, mano. O 9/11. Qual que era a outra teoria? Tinha citado. A outra. Tem a do doutor de Varginha lá, né? Que agora abriu o bico. Pô, mas aí não é conspiração, né? Meio que uma lenda isso aí. Não, o cara agora ele afirma, né? Era um neurocirurgião, né? Ele falou, eu vi o bagulho, mano. Tava na minha frente, ó. Ele falou que não. Ele mentiu durante anos, né? 30 anos aí, né? Com medo, né, dessa porra, agora admitiu. Aí pra mim o Varginha já é um bagulho que quem não acredita que aconteceu o bagulho mesmo é maluco, né? Pra mim maluco é quem nega. Complicado isso aí, né, cara? O Sérgio parece que ainda nega, né? Não, ele vai negar mesmo que se você mostrasse o bagulho na frente dele, mano. Ele dá uma explicação, né? Qual que é a explicação que o Sérgio dá pro ET de Varginha? Ele fala que é um macaco. Ele fala que é o macaco das cavernas. Caralho. Não, é quase igual a explicação do casal de anões do exército. Ele caiu. Espera, eu vou voltar. Voltou. Eles me desconectaram. Tá vendo você ficar falando aí, ó? Deles. Olha o que acontece. Foi só citar o mestre Vic Vanilla que tudo isso aconteceu. Citou o nome de Daniel Mastral, a cal caiu. Porra. O Mastral. Nenhuma teoria não, Nenel? Qual que é a sua? Gente, pelo jeito eles pegaram o Nenel também, né? Ele tá mutado, acho que ele não viu, mano. Ele não percebeu. MK Ultra lá, né? Ou alguém foi falar com ele lá, ele mutou aí, né? Provavelmente. Eita porra! Então, enquanto o Emmanuel. Você tem mais um? Eu tinha uma. Mano, você falou de eles estão sabotando. Minha geladeira aqui de casa começou a pitar agora. Que porra é essa, velho? O Mossad tá na geladeira. O Mossad vai derreter teu gelo. Pô, a minha outra. Pô, eu já falei das previsões de Chico Xavier comparando com as notícias que a NASA soltou, oficial, né? Nós falamos do 11 de setembro, tem a de Varginha. E depois tem Epstein, né? Pra falar, eu acho. Tinha muita variedade. Vamos deixar o Epstein pro final. Aí vamos ler esse de. Não, é aquela. Ou você quer que eu leia um aqui também? Porque eu tenho outras aqui. Vamos pra esse de Varginha, a gente já mata agora, então. Depois a gente vai pra outra, então. É aquela do doutor lá, né? Do Ítalo Venturelli, né? Que agora admite, né? Ele fala que ele decidiu falar porque ele não queria morrer com isso, né? Ele fala. É o velhinho lá que deu o depoimento? Eu vi o vídeo hoje. O depoimento. Ele chora, né? Foi no Danilo Gentili e tudo, né? Eu acho bonitinho. Porque os próprios ufólogos tiram ele pra louco, né? Tipo, nem os próprios ufólogos que são malucos gostam do cara, né? Fala que o cara é mentiroso. Porque o que ele fala vai contra um pouco a descrição lá do que tinha do bicho, né? Ele fala, se bem que a única coisa que ele mudou é que a pele era branca, né? Esse é o doutor, né? Que o doutor fala que exatamente. O velhinho, o que eu tô falando que os caras descredibilizam ele, é o velhinho que fala que viu a nave caindo. Que ele fala que viu que ele foi acompanhando pelo para-brisa, né, do carro. Aí ele chegou lá e pegou um fragmento da nave, ele amassou e quando ele soltou, o bagulho voltou pro formato normal, né? E ele fala que os homens de preto depois foram lá, falaram o nome do pai dele, da mãe dele, da mulher, e do filho, não sei quem lá. E falaram
Ele fechar o bico. 21 anos depois que ele foi falar, né? Quando aquele maluco americano lá foi atrás dele, que ele lá tava oferecendo acho, $200 mil, né? $100 mil pela fita do Marquinha. Ele tinha falado antes já, esse cara. Só que os próprios ufólogos tiravam ele de louco, mano. Falou, não, como assim? Não. Os caras. Não sei o quê. Porque o relato dele. Corrobora com o avistamento dos caseiros lá da porra da fazenda, né? Fala até do mesmo cheiro, bicho. De amônia, fala de ovo podre. E os caras tiram ele pra bosta, eu não sei porquê. Os caras tiram ele pra bosta. E o legal é que o que ele fala é condizente até com outras vezes. Que o Roswell, por exemplo, né? Que o soldado lá fala, né? Que ele pegou um pedaço na mão, ele amassava e voltava pro formato original. Ele não pesa, ele não tem peso. Eu falava isso também, né? Se escreve exatamente como ele descreveu. Mesma coisa, mesma característica. Que parecia um dirigível, os caralho. Tem outra conspiração boa aqui. Do Roswell era um disco, né? Tem outra conspiração boa. Material, Adenocromo. Adrenocromo. O adrenocromo. Antes de você ler a matéria sobre, o adrenocromo, algo análogo a isso está sendo estudado na Suíça, né? Que eles estão falando sobre pegar células de sangue de gente jovem para aplicar em velho, para rejuvenescer. Tipo, eles já estão pesquisando coisas análogas a isso, né, na Suíça. De forma complicada. Certeza que os caras lá na ilha do Epstein ficavam aterrorizando as criançadas pra pegar isso aí e depois matava ainda. Então, o bicho, é bizarro, velho. É bizarro esse negócio de adrenocromo, porque várias pessoas, tipo, várias celebridades falam sobre isso, né? Sobre adrenocromo, e de forma sempre sarcástica, irônica, né? Mas daquele jeitinho que você percebe que tem alguma coisa, que não é só zoeira, tá ligado? Cadê a matéria, Nenel? Pera aí, tô vendo aí. É que essa matéria tá muito técnica, deixa eu ver. A matéria é muito técnica, é tudo mentira. Os bagulho do Epstein lá, mano, ele falando que tinha acho que 5 contatos no Brasil pra pegar criança, velho. Tem uns caras que é investigado, né, nas empresas aí que ele queria comprar, os caralho. Ele queria comprar agência de modelo, tá ligado? Queria fazer o próprio bagulho de modelo no Brasil, né, pra selecionar os melhores. Que filha da puta. Você quer ser modelo? Ser menininha jovem, quer ser um modelo? Procure. E tem ele falando que o norte do Brasil tem as mulheres mais feias da terra. Isso aí não. Porra, e a mulher lá? Qual que é o nome da mulher lá que os caras falam que era o braço direito do Epstein? Tá solta. Porra, não lembro agora. Tem uma que sai nas fotos direto com ele, né? Uma morena com cabelo curtinho. Aham, ela mesmo. Eu esqueci agora, velho. E pra você ver, né? Até no satanismo mundial, a gente vê as mulheres levando vantagem, né? Que ela era recrutadora pelo simples fato de ser mulher, né? Que você vai chegar o Epstein, o bilionário, falando, pô, vem pra minha casa, não dá certo. Aí manda a mulher lá. Pô, tem um velho aí que gosta de umas massagens. Vem pra cá, bicho. Tem um relato de uma brasileira, né, que teve contato com essa mulher. Que ela fala que ela era de um grupo de igreja, que ela emigrou pra lá de forma ilegal. E ela tava se fudendo lá nos Estados Unidos, quase passando fome, e ela tava num grupo de igreja. Ela não fala qual igreja. Pressupõe que sejam os Mormons, né? Aí chegou uma das mulheres desse grupo, chegou nela e falou, pô, tá fudida aí, né? Tá passando necessidade. Tem um velho
que gosta de um homem rico aí, velho, que gosta de massagem, exatamente essas palavras. E que ele paga bastante pra quem ir lá fazer essas massagens pra ele. Foi quando ela conheceu o Edson. Há 6 anos, Sandra Bullock revelou ao vivo que a sua aparência jovial se deve ao uso de sangue do pênis de bebês coreanos em um processo de microagulhamento. Caralho. É o que? É o sangue do pênis dos bebês coreanos? Mas isso aí foi piada, né? Anil Rajani demonstrou que esse processo realmente pode rejuvenescer a pele. Caralho. Uma entrevista aqui, mas enfim. Pesquisas científicas macabras do século XX. No livro As Portas da Percepção, o famoso autor Huxley associou o adenocromo a uma das drogas pesquisadas para tentar controlar a mente ou causar delírios realistas na mente das vítimas da droga. As falas de Huxley estavam associadas a práticas terríveis que ganharam força no século XX. As pesquisas de manipulação que destruíram a vida de inúmeras pessoas. Diversos casos documentados de mostradores de organizações secretas inserindo drogas secretamente em voluntários e prisioneiros em busca de aprender a controlar mentes e torturar inimigos de forma nunca antes vista. Algumas não fez muito sentido. Por que caralho os caras iam pagar milhões pra pegar uma substância que deixa eles loucos e controla a mente deles? Pô, agora eu não entendi. Algumas das principais pesquisas foram... É pra rejuvenescer, né? É pra deixar mais jovial. Não, aqui ele tá falando de outras aplicações do adenocromo. Ah, tem como fazer isso no adenocromo. Entendi. Aí... faz sentido, porque as pessoas que esses famosos aí que todo mundo diz que usa adrenocrome, eles são os mesmos que tem aqueles vídeos de MK Ultrado, né? Que buga o olho do cara. Disso agora. Algumas das principais pesquisas foram MK Ultra da CIA. Durante as décadas de 50 e 60, a CIA conduziu uma série de experimentos secretos conhecidos como Projeto MK Ultra, utilizando LSD-25, anfetaminas e outros compostos psicotrópicos. O objetivo era desenvolver técnicas de controle mental para uso em espionagem e interrogatórios. Os testes violavam os pacientes sem seu consentimento, causando traumas perpétuos. A Comissão Church do Senado americano descobriu os casos em 1973 e denunciou as ações da CIA e outras agências secretas dos Estados Unidos. Aí... Eu tô rindo que tu falou MK Ultra da CIA. Eu pensei que você ia falar MK Ultra da Silva. MK Ultra da Silva é foda. Mas tem vários vídeos disso aí, né? Dos caras meio MK Ultradaço. Tem um negão lá que eu tava pesquisando, né? Que eu ia trazer o MK Ultra, só que era muita pesquisa pra achar pouco. Eu tinha um vídeo que era, tipo, três repórteres, né? Muita pesquisa pra achar pouco. Eu tinha um vídeo que era, tipo, três repórteres, né? E eles estavam na inauguração de alguma coisa. Sei que tinha muita gente assim atrás, um público grande reunido. Aí eles estão conversando, a mina vai abraçar o cara, eu já achei meio estranho, pensei que era isso, né? Porque a mina tenta abraçar o cara dá um abraço de longe nela, sabe um abraço a longa distância, que você só estica o braço e dá um abraço na pessoa. Aí eu, já achei estranho esse abraço. Mas eu não prestei atenção que o MK Ultrado era o negão que tava no canto, porque ele conversa normal com todo mundo, aí quando ele para de conversar, ele começa a olhar pro nada, daquela forma, sabe quando o cara desliga? Ele tá literalmente desligado e olhando pro nada. E tá todo mundo, tipo, normal, seguindo a reportagem e o negão lá parado em pé. É bizarro, mano. Eu não sei quem que é o negão, deve ser alguém famoso, né? Alguém conhecido. O Blackout. Caralho. Que era o Blackout. Keanu. O que é Keanu? Já ouviram falar dessa porra? O quê? Não. Keanu. Keanu? Não. A teoria das conspirações surgiu em 2017, centrada em postagens anônimas de um suposto agente interno do governo chamado Q. Ele alegava ter acesso a segredos de Estado. A teoria afirma que uma cabala global de elite está envolvida em tráfico de crianças para extrair adenocromo e praticar pedofilia e rituais satânicos.
para o criador. 90% disso já foi confirmado, né? Só falta adrenocromo. Para o criador. Não, e pior que essa matéria é antiga. Para o criador anônimo do QAnon, Donald Trump estava liderando uma batalha secreta para desmantelar essa rede. A única coisa que não foi confirmada nessa matéria é o adrenocromo. O resto. É verdade. Não, tipo. O adenocromo existe, cara. O que é questionável são as aplicações, né? Aplicação. Dá pra extrair essa porra de criança, ó. Porra, bicho. Então, eu tenho mais um aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou deixar vocês escolherem, que eu acho que a gente já gravou bastante, né? Tem quanto tempo aí de podcast? Porra, dá pra ver na cal aqui. É 1 hora e 30 segundos. De gravação tem 1 hora e 30 segundos. É de gravação. De gravação? Então acho que dá pra ler as duas, né? Ou vocês querem resumir? Eu só leio mais uma daquelas duas que eu tenho. Lê aí. Beleza. A minha teoria não, a minha verdade absoluta é que os templários, a ordem templária, nunca acabou. Na verdade, ela se diluiu e formou outros grupos, como os maçons e etc, né? O que a gente vê hoje em dia dessas entidades ocultas, esses grupos ocultos. Isso pode realmente ter acontecido, né? Porque como que os templários acabaram, né? Caiu em descrédito, porque teve aquele rei o francês lá, né? Que ele ficou meio puto, né? Com os templários, e ele soltou umas fake news lá, falando que os caras são tudo herege, rola isso dentro lá da ordem, não sei o quê. E aí meio que fudeu, né? Isso pode realmente ter acontecido, já que a ordem colapsou, né? Os caras podem ter se quebrado ali em N facções diferentes. Exatamente, parte daí, né? Só que existem provas, entre aspas, de que isso aconteceu. Isso é, segundo o site aqui, Sinopse, provas de que isso é verdade. Deixa eu ler a matéria aqui, peraí. Esse artigo de Patrick Masters, é parente do Junior Masters do Redcast, é publicado aqui com permissão de The Conversation, ou seja, provavelmente esse artigo não foi escrito aqui, né? Provavelmente não, estão dizendo que não foi. No dia de Natal de 1119, o rei de Jerusalém, Balduíno II, persuadiu um grupo de cavaleiros franceses liderados por Hugo de Payne II a salvar suas almas protegendo os peregrinos que viajavam pela Terra Santa, e assim foi formada a Ordem dos Cavaleiros Templários. Essa ordem revolucionária de cavaleiros vivia como monges e faziam voto de pobreza e castidade. Não era padre, né, basicamente, hoje em dia, mas eram monges diferentes. Pegavam em armas como cavaleiros para proteger os civis que usavam as estradas perigosas de recém-conquistados reinos de Jerusalém. A partir dessa origem humilde, a ordem cresceria e se tornaria uma das principais forças militares cristãs das cruzadas. Isso aqui é o que a gente sabe, né? Ao longo de 900 anos seguintes, esses monges guerreiros seriam associados ao Santo Graal, à maçonaria e ao ocultismo. Mas será que alguma dessas associações é verdadeira ou não? Então, vamos lá. Mitos e seus fundamentos. As cruzadas terminariam em 1291 após a queda da capital cristã de Acre. Caralho, a capital cristã era de Acre? Não sabia que os acrianos era a capital cristã. Tá bom. A capital de Acre. Acre era... Essa cidade tem até no Assassin's Creed 1, né? No que Jerusalém ali, no Oriente Médio, Egito? É próximo ali. Acre. Tornando os templários dispensáveis após isso, né? Apesar de sua riqueza e possessões na Europa, sua razão de ser era guerrear em defesa da Terra Santa, ou seja, acabou ali a parada, né? Não precisava mais de templário metendo o pé na bunda do cara. Mas o rei francês Filipe IV
estava em dívida com a Ordem dos Templários e com a Terra Santa perdida, aproveitou-se da vulnerabilidade deles e ordenou a prisão dos Templários. Na França, na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, em uma incursão ao amanhecer em seu tempo de residências em Paris, Jacques de Molay, olha o nome do cara, Jacques de Molay. Demolay, foi queimado na fogueira em Paris. Não é maçonaria, é sabor maçonaria. Sabor maçonaria. Estarei no Demolay hoje. Foi queimado na fogueira em Paris, juntamente com outros três templários. Com a destruição da ordem, os ex-membros sobreviventes se juntaram a outras ordens ou mosteiros. O mosteiro era o canto, né, onde os monges ficavam lá. Execução de Jacques de Molay em Paris, março de 1314. Giovanni Villani, o Guga Villani, parente aí do nosso queridíssimo narrador de futebol. Giovanni Villani, Noiva Crônica MS, do Mato Grosso do Sul, Chicano, LV, tem 8? Tem um V e 3 I, é 8, né? Cigano FBI 296, Biblioteca do Vaticano. Apesar das prisões e acusações de heresia contra a ordem, um documento conhecido como Pergaminho de Chinon foi encontrado em 2001 nos arquivos do Vaticano, documentando que os templários foram, na verdade, exonerados pela Igreja Católica em 1312, mas apesar de os ter inocentado das acusações de heresia, o Papa Clemente ordenou a sua dissolução. Ou seja, segundo esse pergaminho de Chinon, que foi encontrado em arquivos do Vaticano, os templários não foram mortos, né? Eles não foram assassinados. Eles foram exonerados pela igreja, ou seja, perdoados, né? Pela Igreja Católica, mas apesar de ter os inocentados das acusações de heresia, o Papa Clemente ordenou a dissolução. Então ele só diluiu ali a ordem. Deixa abaixo isso aí, vamos parar com essa porra, mas ninguém vai morrer. A apropriação de uma lenda. A supressão dos templários significou que não havia ninguém para salvaguardar seu legado. Desde então, a ordem foi apropriada por outras organizações, principalmente como ancestrais da ordem, mas do século XVIII, e mais recentemente por grupos extremistas de direita, como os Cavaleiros Templários do Reino Unido e o terrorista assassino em massa Anders Breivik. A associação dos Cavaleiros Templários com a maçonaria não é tanto um mito, mas sim uma campanha de marketing dos maçons do século XVIII para atrair a aristocracia. O historiador Frank Sanello explicou em seu livro. Então, pelo jeito, os próprios maçons fizeram isso aí. A gente era dos caras lá, a gente era dos Templários. Eles fizeram isso como marketing. Os Cavaleiros Templários, Guerreiros de Deus, Banqueiros do Diabo. Caralho, o quê? Os Cavaleiros Templários, Guerreiros de Deus, Banqueiros do Diabo. É isso. Que foi o Andrew Hansey, um maçom francês de alta patente da época que primeiro estabeleceu a ligação entre os maçons e os Cavaleiros Cruzados. Então, esse Andrew Hansey foi um maçom francês de alta patente, ou seja, o cara tava ali, né, onde aconteceu a parada, onde os templários foram supostamente capados, né, executados, e ele disse que os maçons têm origem ali na ordem templária, e ele sendo um maçom de alta patente, foi o primeiro a dizer isso, Mas ele inicialmente alegou que os maçons descendiam da ordem dos cavaleiros hospitalários, ligada às cruzadas. Claro, os hospitalários ainda estavam em atividade, ao contrário dos cavaleiros templários. Então Hansey rapidamente mudou sua alegação, afirmando que os templários eram a ancestralidade cruzada dos maçons. Eu não entendi o que é isso. Não entendi o que ele quis dizer. Mas existiam os maçons que estavam na ativa, que ele falou que eram esses. Aí ele falou depois, não eram os caras lá que não estão mais na ativa. Ou seja, mudou a história. Parece o governo, no caso Varginha. Os Cavaleiros Templários já haviam sido mitificados na cultura popular desde o século XIII. Desde o século XIII, na epopeia do Graal Parzival, do cavaleiro e poeta alemão Wolfram von... Porra, isso aqui não tem como ler.
Nessa epopeia, os templários figuravam como guardiões do Graal. Após a queda repentina da ordem, esses monges guerreiros passaram a ser associados à conspiração e ao ocultismo. Tá se repetindo. Para alguns, o mistério ainda envolve o destino da fortuna dos templários, né? Porque para onde foi essa riqueza, fora dos tesouros lá que supostamente eles tinham, que na realidade foi confiscada por Felipe IV, com a maior parte de seus bens sendo redistribuídos aos hospitalários. E as confissões dos templários, obtidas sob tortura, de adoração a um ídolo chamado Baphomet. Caralho, os templários adoravam Baphomet? Eu não sabia disso, não. Que porra é? A ligação entre os templários e o ocultismo ressurgiu no século XVI, no livro de Oculta Filosofia, de Henrique Agripa. Então, ó, vocês estão acompanhando até então, né? Templários, tentado de adorar Baphomet, foram queimados. Aí a gente pega uns artigos do Vaticano que foram descobertos em 2001, que fala que não foram queimados, que na verdade foram diluídos e que a igreja perdoou os cabas. E é isso. Aí depois vem o maçom e fala que a maçonaria tem origem ali, né? Mesmo mudando de versão depois. A civilização moderna continua a explorar os mistérios difundidos e as teorias fantasiosas. Essas associações místicas são temas centrais em muitas obras populares de ficção, como o Código da Vinci, de Dan Brown, e em que os templários guardam o Graal. O mito dos templários também encontrou espaço no formato de jogos digitais na franquia de sucesso mundial Assassin's Creed, na qual o jogador deve assassinar um templário vilão. Foi bem simplista, né, a descrição quanto ao Assassin's Creed. Mas eu acho que todo mundo aqui já sabe o que é Assassin's Creed. Os vilões são templários, caralho. Apesar de que no ROG os templários são vistos como os bonzinhos, né? Só mostra os dois lados. Eu só lembro do Marcelo Rezende falando que... Eu lembro. Uma criança, 3 familiares, todos assassinados. Um jogo na sala de TV. Assassin's Creed. Ele mostra, eu lembro até hoje, ele mostra pra câmera assim a capa do Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed, ele lê assim. Isso é engraçado que esse cara em específico que o Leonel lembrou, dava pra botar aqui no meio, né? Porque é literalmente uma criança que matou 2 policiais, a avó, acho que a avó. E anos depois. Não, ele matou os pais. E anos depois a gente descobriu que é praticamente impossível ele ter feito isso. Sim, não, tipo, se você for pegar a história já é bizarro, porque ele matou 2 policiais dentro de uma casa. Tipo, é impossível. E ele dirigiu até a escola, mano, ainda. Olha a porra da história. Filmagens também, né? Porque tipo, as câmeras da rua estão cortadas. Tipo, todas as câmeras daquela rua tiveram as filmagens alteradas. E tinham. Acho que a única que não teve foi a que fragou o carro lá, dando seta, fazendo sinal, tá ligado? Antes de acontecer. Chega um carrinho, dá sinal e os caralho. O nível. Aí, mano, a gente acompanhava na TV diariamente o Marcelo Rezende culpando um joguinho de ter matado, de ter feito um moleque supostamente ter matado os pais, sendo que na verdade o moleque não matou os pais, a porra da polícia não se deu o trabalho de investigar direito pra ver que aparentemente foi a própria polícia que matou, né? Tipo, tinha relato de 2 policiais querendo pular do muro lá, e a mãe do guri tava investigando um caso lá que, tipo, tinha uma milícia, né? Que eles estavam formando uma milícia dentro da polícia lá pra assaltar banco. Aí, tipo, ela tava investigando isso daí, tinha denunciado isso aí e depois morreu, né? É, sempre assim, mano. Quando os caras começam a investigar alguma coisa, eles apagam a pessoa. Só que de toda forma fudeu com o esquema dos caras, né? Eu não sei se vocês lembram dessa época, mano, mas tipo, a gente tinha certeza que o moleque tinha matado os pais. A Record. É porque era 24 horas na TV marretando em cima de que o moleque era maluco por causa do videogame, tá ligado? Pô, bicho, e fizeram lá, tipo, os caras lá, tipo, fizeram análise, né, de tiros foram dados, e tipo, o moleque tinha 1,90 m aparentemente, né? Na hora dos disparos ele era muito alto. Então, no cu, cara. Mano, fora que TV
foda, mano. Os caras não investigam nada. Os caras pegam a história mais conveniente e absurda ali, tá ligado? Que dá pra encaixar naquela porra e manda. O moleque se matou em cima dos corpos, né? Aí pegaram a mão dele tinha marca de tipo de agressão, né? Como se ele tivesse resistido, lutado, tá ligado? Antes. Isso foi. Ele não tinha. Parece que ele não tinha nem força pra ter tirado nos pais, né? E o sangue, a forma que o sangue do suicídio dele lá tava, tipo, não condizia com o suicídio, não foi ele mesmo que atirou na própria cabeça. E matou o moleque também. Pra mim a prova acabava que foi depois que descobriram que o vídeo estava editado. Cortaram o vídeo captado pela câmera de segurança da casa dele. Uhum. Todas as câmeras, não só uma. Tipo, tinha, acho que umas 3 câmeras por editado. E também quando ocorreu, um monte de policial entrou dentro da casa, mexeram na cena do crime, tipo, no maior foda-se possível. Porra. Até agora, sabe quem tava por trás da porra. Todo mundo acreditando, né? Não, foi o jogo sim, mano, tô falando. Aí começava, né? TV, foda, mano. O jornalismo brasileiro é uma desgraça também, né, velho? É igual polícia que não investiga merda nenhuma. Não, e falar em jornalismo, você viu aquela? Eu acho que foi na Record mesmo também, que era um cara que usava foto do Michael Kister pra ficar... Eu não sei se era golpe que ele dava, ou era bagulho com menor de idade, alguma coisa assim, mano. Era um Jack lá da internet, né? Aí os caras colocaram a foto lá, esse aqui que é o sujeito, aí era o Michael Kister, tá ligado? O maluco usava foto do Michael Kister. Mas não era ele, obviamente. Tipo, os caras nem se deram o trabalho de ir atrás, tá ligado? Puta merda, mano. Caralho.